Glória a Deus, como é bom falar de Jesus, falar de Deus. Para nós aqui, nós estamos num domingo de manhã, aqui fazendo essa reunião e aproveitando, já entrando ao vivo também. Meu grande abraço a todos aqueles que têm aí nos acompanhado na rede social, que têm compartilhado o nosso trabalho e que Deus possa abençoar. Eu vou começar com Mateus capítulo 22. Mateus 22 é o nosso ponto de partida. Fizeram uma pergunta ao Senhor Jesus, e Ele deu a resposta. Em cima dessa resposta que Jesus deu, pode estar a solução, na realidade está a solução, né? Para qualquer tipo de coisa na nossa vida. O Senhor colocou a solução aí. Você vai ver que primeiro fizeram uma pergunta para Ele, no versículo 23, né? No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e o seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam e nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Irmãos, Jesus aqui, Ele falou que eles estavam errando por 2 motivos. Primeiro, não conhecendo as Escrituras, e depois o poder de Deus. Quer dizer, quando Ele falou, vocês estão cometendo um erro, não conhecendo as Escrituras, é que na realidade Ele estava dizendo que a resposta estava nas Escrituras, irmãos. Às vezes a pessoa tem uma batalha, ela tem uma luta, não importa qual seja, e ela não acha que a solução esteja nas Escrituras. Ela pode sim, se caso for a direção de Deus, consultar um médico, consultar um bom profissional na área que ela está tendo dificuldades, que ela está tendo batalhas, mas ela tem que entender que ela precisa conhecer as Escrituras. O Senhor Jesus, Ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Quer dizer, então a palavra tem o poder de Deus de limpar a pessoa. Só que, quantas pessoas você conhece que estão dentro da igreja, que constantemente meditam nas Escrituras? Uma boa parte assim o faz, mas uma boa parte, irmão, só pega a Bíblia para vir domingo na igreja. Quer dizer, não tem meditado. E outra, não é uma coisa de ler a Bíblia como se fosse uma letra, começar a ler, sem saber o que está fazendo, parece até que está apostando corrida com os outros. Não, é parar e falar: meu Deus, o Senhor está dizendo aqui que é um erro não conhecer as Escrituras e nem o seu poder. Eu quero conhecer, eu preciso conhecer. Por exemplo, a pessoa pode estar querendo parar de fumar e não consegue. Existe um poder, ela tem que conhecer esse poder. Ela pode estar querendo algo de Deus e não está conhecendo, não está conseguindo. Meu Deus, o Senhor diz que é um erro não conhecer as Escrituras. Então eu vou me inclinar para as Escrituras agora. Então todos os dias, eu não sei se vai ser 15 minutos, eu não sei se vai ser 1 hora, ou não sei se vai ser 5 minutos, mas eu quero começar a meditar nessas Escrituras. Por que eu estou voltando a sentir, por que eu estou voltando a ter um sentimento que eu não tinha há muitos anos? Porque eu estou desprezando as suas Escrituras. Por que eu estou de uma maneira que eu não estava mais?
porque eu estou desprezando as suas escrituras. E o Senhor diz que comete um grande erro, que nem você vê, estava escrito na escritura, com quem que vai casar depois, né? Porque falaram que ficaria com o irmão depois que o outro morresse, mas morreu ali, casou 7 vezes, quem que vai ser o marido da pessoa quando estiver lá? Quem vai ser a esposa? Jesus falou que essa resposta estava na escritura. Então essas respostas, elas estão nas escrituras. Olha o Evangelho de João, capítulo 5. João 5. Você vai ver que muitas vezes está sendo desprezada a solução. Olha o que Jesus fala no capítulo 5 de João. João 5, versículo 39. Olha o que Jesus fala, a primeira palavrinha aí do versículo 39. Olha o que ele está dizendo aí, ó. Examinais as escrituras. Quer dizer, o que é examinar? É você fazer ali um estudo mesmo minucioso. É você parar o que está fazendo e examinar, olhar e ver. Qual é a área que você está precisando do poder de Deus na sua vida? Porque o que acontece com a gente? O que ocorre com a gente, pessoal, como é que a gente pode dizer? Até um treinador uma vez, ele estava dizendo, qual que é a maior dificuldade que ele tem em treinar uma pessoa? Quer dizer, a pessoa chega num determinado local e ela vai participar de um treinamento. Mas essa pessoa que vai participar de um treinamento, ela quer fazer o quê? Ela quer praticar o quê? Ela quer praticar onde ela é mais forte. Por exemplo, suponhamos que uma pessoa vá para a academia e ela gosta, por exemplo, de fazer braço na academia. Ela foge de fazer perna, ela não gosta de fazer perna. Então gosta de fazer braço. Então, vira e mexe, o personal trainer dá uma bobeada, a pessoa está lá fazendo braço. Ele fala assim, ó, hoje é perna. Mas por que ela não quer fazer perna? Porque é a parte fraca dela. Ela quer fortalecer aquela que para ela, ao ver dela, é a mais forte. Aí não precisa fortalecer, não precisa. Quer dizer, o seu problema, você não tem problema em determinada área. Isso aí você não precisa fortalecer. Você precisa fortalecer onde você não tem facilidade, aonde existe a sua luta, onde existe a sua batalha. Quer dizer, e geralmente não é o que a pessoa quer. Quer dizer, por exemplo, o problema da pessoa é matemática. Ela não quer mexer com o número. Ela vai onde a área dela é mais forte. Teria problema? Não teria, mas agora no mundo espiritual tem. Se você não lidar com essa parte fraca, é aí que o demônio ele tenta agir. É aí que o demônio ele tenta realmente. Você pode ver, tem gente que não tem problema de briga. A pessoa não briga com ninguém, o problema dela, mas o problema dela às vezes é outro. Ou às vezes o problema da pessoa é as constantes brigas, as discussões, as contendas. Quer dizer, então você tem que examinar as escrituras, por quê? Olha o versículo 39, ó. Examinais as escrituras, porque vós cuidar de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quer dizer, então quando ele fala para examinar, ele fala, ó, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna. Quer dizer, o que eu estou precisando está nela, está na palavra de Deus. Só que sabemos que temos um remédio, mas mal pegamos esse remédio. Talvez até as pessoas que queiram provar que nós estamos errados, eles leem a Bíblia mais do que a gente, só para poder ficar discutindo com a gente, que nós estamos errados, que nós estamos fazendo isso errado, que eles estão fazendo certo. Quer dizer, mas por quê? Porque eles examinam as escrituras. São pessoas que param e olham e veem, e quantos examinando as escrituras não se converteram? Muitos. Você sabia que muitos ateus, quando começaram a examinar as escrituras, começaram a estudar as escrituras,
eles começaram a perceber que havia verdade no que Deus estava dizendo, que havia verdade no que Jesus estava falando. Você começando a meditar nas Escrituras, você vai começar a perceber que o Senhor preparou todas as áreas, todas, não há uma área que o Senhor não tenha preparado na Bíblia Sagrada. Só que nós precisamos examinar. Jesus falou do casamento? Falou. Jesus falou de relacionamento? Falou. Jesus falou de filho e pai, pai e filho? Falou. Falou de irmão e irmão? Falou. Ele falou. Agora, às vezes as pessoas perguntam, eu não entendo, os dois são da igreja, como que pode acontecer isso? Agora pergunta se os dois, eles examinam as Escrituras. Pergunta, se a pessoa casa e diz, olha, eu quero o meu casamento na palavra de Deus. Pergunta se uma pessoa abre uma empresa e diz, eu quero a minha empresa na palavra de Deus. Pergunta se a pessoa, ela arruma um emprego e ela fala, eu quero o meu emprego na palavra de Deus. Pergunta se a nossa vida, a nossa disciplina, ela é pautada na palavra de Deus. Muitas vezes não é. Muitas vezes nós fazemos da maneira que achamos melhor. Quer dizer, você vê, ele diz, quer dizer, que nós temos que examinar, porque vós cuidar, teres nelas a vida eterna. Está aqui. Quer dizer, o que nós precisamos, no que diz respeito à vida, está aqui na palavra de Deus. Não diz para nós não entrarmos, não está escrito isso na Bíblia, para nós não entrarmos em contendas que não vão levar a nada? Está escrito isso. Quantas pessoas você vê estão contendendo coisas que não vão levar a nada, não vai ajudar em nada, cada um vai ter a sua opinião, não vai mudar. Quer dizer, uma pessoa mesmo aprendendo que ela não tem que contender, ela vive contendendo, vive discutindo, é falta do quê? Examinar as Escrituras, parar. Eu vou falar para você algo hoje, nós vamos voltar para o Novo Testamento ainda, mas eu preciso dar um versículo para você lá de Jeremias, Jeremias capítulo 1. Todo mundo achou? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. O que o Senhor está dizendo aqui, irmãos? Que Ele nos conhecia antes da gente o conhecer. Quer dizer, então, o Senhor já me conhecia, só que eu não o conhecia. Quer dizer, quando nós estávamos ainda na barriga da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, só que nós não sabíamos. Então o que acontece? Nós nascemos, talvez até as pessoas que estavam em volta da gente não sabiam que o Senhor nos conhecia. Porque teve gente que já quando nasceu, a mãe já falou, olha, você foi apresentado a Deus quando você ainda estava na minha barriga. O pai, falou, olha, nós sempre oramos, a gente ia na igreja e a gente apresentava você. Agora, muitos de nós nascemos sem saber que isso existia. Nós não sabíamos que existia, que o Senhor, Ele olhou para nós, que naquela cruz, Ele morreu por nós, que Ele derramou o sangue dEle, a gente não sabia. Aí o que a gente fez? A gente foi vivendo a nossa vida. Quer dizer, você vê, nós estamos numa época de Copa do Mundo. Como é que era antes para você? Pastor, há umas Copas do Mundo atrás, uma hora dessa, eu não sei o quê. Mas por quê? Você não sabia o que estava acontecendo. Você não sabia que existia um Deus que havia comprado você. Eu não sabia. Mas que tem um Deus que comprou a gente, comprou e pagou. Pagou e pagou à vista. Ele derramou o sangue dele por pessoas de todas as tribos, línguas e nações, e acabou. Só que a gente não sabia. Aí nós descobrimos. Aí alguém veio para você e disse assim, olha, Jesus pagou por você. Você foi lavado e remido pelo sangue dele. Você vale muito.
Se a partir do momento que você descobriu isso, naquele dia, você já parou e pensou, poxa vida, então eu tenho muito valor, já mudou a tua vida. Se passou batido isso, já ficou faltando. Você continuou na igreja, mas você ainda não entendeu o valor que você tem. Você ainda não compreendeu. Quer dizer, se no primeiro dia que você entendeu que mesmo sem merecer, Jesus morreu por você. Aí você fala, puxa vida, Jesus morreu por mim sem eu merecer. Então, Ele me ama demais. O amor de Deus por mim é muito grande. Se você refletiu sobre isso, você começou no Evangelho da maneira certa. Você se sente amado e supervalorizado. Agora, se você não pegou isso desde o começo, você se sente uma pessoa que veio para a igreja, que foi obrigado a parar de fazer as coisas que antes fazia, por uma questão religiosa, por uma questão que realmente você achou melhor, porque Deus não gosta que você faz certas coisas, só que você não pegou o caminho de ser amado e ser valorizado. Porque isso que muda a vida de uma pessoa. Você viu que Jesus falou para você examinar a Escritura? Por que você tem que examinar a Escritura? Porque você vai se encontrar nela. Se você não examinar a Escritura, você não vai se encontrar nela. Você vai ver histórias bonitas, né? Eu fico vendo, por exemplo, as pessoas gostam de determinadas histórias, né? Mas por que você acha que o Senhor colocou as passagens na Bíblia? Qual a razão? Você acha só que Deus, Ele queria que você ficasse sabendo que havia um jovem, né, que cuidava das ovelhas do pai, e Ele tirou esse jovem da onde Ele tirou, e esse jovem um dia andando, viu um gigante querendo desafiar o exército de Deus, o povo de Deus e até o próprio Senhor. Você acha que Ele quis contar essa história para você, só para você descobrir essa história? Você acha que foi assim? Ô pastor, eu acho tão bonito aquela história do gigante, porque eu lembro, existe coisas na vida da gente que a gente não esquece, né? Eu lembro quando a gente era garoto, nós nunca tínhamos ido ao cinema. E quem morou no Ipiranga, sabe que tinha um cinema chamado Cine Maracanã, né? Tinha um cinema. E aí o que aconteceu? Olha como é que são essas coisas, né? Eu vou falar isso para você. A gente estava no cinema a primeira vez. Aí meu pai chegou para mim e para o meu irmão, né? Falou, eu vou levar vocês dois no cinema. Nós nunca tínhamos ido no cinema. Aí nós falamos, como é que é o cinema? Aí ele olhou e falou, o negócio é assim, a hora que a gente entrar lá, vai estar escuro, vocês não se preocupam não, na hora que acender a tela, vai ficar tudo certo. Daí foi eu e o meu irmão no cinema. Mas o meu pai tinha que escolher o filme para a gente poder assistir. Que filme que você acha que meu pai escolheu? Olha, meu pai, olha, nós estamos falando quantos anos atrás, né? Aí nós chegamos na porta do cinema e meu pai falou assim, ó, vocês vão assistir esse filme hoje. Aí nós olhamos, Sansão e Dalila. Aí meu irmão falou, o que é Sansão e Dalila? Ele falou, uma história bonita. Você vê, primeiro filme que meu pai nunca foi evangélico, detestava padre e pastor, falava mal de ambos, falava que nenhum dos dois prestava e nenhum dos dois ia entrar na casa dele nunca, né? O único pastor que entrou na casa do meu pai foi o pastor Jaime, que levou ele a Cristo para a glória de Deus. Só que ele levou a gente para assistir Sansão e Dalila. Imagine só, dois meninos vendo Sansão e Dalila, né? Assistindo, aí nós lembramos, né? Eu nem lembro se o meu irmão se lembra disso. A hora que cortou o cabelo de Sansão, ele perdeu a força e tudo mais.
Mas, irmãos, tudo isso era história. Você escutar, por exemplo, que o Davi derrubou o Golias, é uma história. Deixa de ser uma história na sua vida quando você derruba o seu primeiro gigante. Porque enquanto você não derrubar o gigante, aquilo é uma história. Aquilo não muda nada para você. É uma história bonita? É. Por exemplo, a história de Sansão é maravilhosa. Mas enquanto você não negar algo, porque o que o Senhor quer nos ensinar? Que o Sansão preferiu ficar com a mulher estranha do que com Deus, do que com ele. Aí na hora que ele fez aquele pedido, o Senhor deu força ao Sansão para conseguir o que ele queria. Quer dizer, mas só que se você ficar vendo essas histórias, né? Por exemplo, eu entrei naquele cinema, eu e meu irmão, vimos um filme de um homem, né? Junto com uma mulher ali, que traiu, cortou o cabelo dele e tudo mais. O que mudou a nossa vida? Nossa vida não mudou nada. Como eu sabia que tinha o Sansão, como eu sabia que tinha o Davi, que tinha derrubado o Golias, mas o que aquilo tinha a ver com o meu dia a dia? Não tinha nada a ver. Há pessoas, irmãos, que elas vêm para a igreja, elas ouvem a palavra, elas assistem ao missionário, elas já pegam mensagens diversas, só que elas não conseguem se encaixar como homem de Deus e como mulher de Deus. Porque o homem de Deus hoje é você. A mulher de Deus hoje é você. Hoje, não adianta você falar o Deus do Jacó, o Deus do Abraão, o Deus do Isaac, o Deus do apóstolo Paulo. Ele tem que ser o seu Deus. Se ele não for o seu Deus, o que Jesus falou para você fazer? Examinar as Escrituras e o poder de Deus. Quer dizer, então, se você não tiver experiências, isso tudo só vai ficar história, né? Uma vez eu estava conversando com um rapaz há um tempinho atrás, ele falou que gosta dessas séries bíblicas, né? Eu gosto dessas séries bíblicas e tudo mais. Aí eu peguei e falei assim, você gosta? Eu gosto, eu amo. Eu falei, nossa, que quanta empolgação, né? Aí eu falei, o que você gosta mais? E o Davi. Colocaram um Davi tão lindo. Eu falei, né? Quer dizer, aquilo é uma história. Ele está achando bonita aquela história, mas não está trazendo ele para a vontade de Deus. Não adianta você escutar história e não trazer você para a vontade de Deus, para a palavra de Deus. Por exemplo, Josué, ele orou ao Senhor e Deus parou o tempo para o Josué. Parou o tempo para ele. Quer dizer, mas então isso é muito bonito. Não, da mesma maneira que o Senhor faz, o Senhor fez, o Senhor continua fazendo. Quer dizer, errais não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Eu vou mostrar para você em Lucas, por isso que eu deixei para o final, Lucas capítulo 4. Por que Jesus colocou Pedro negando, né? Será que ele quis expor o Pedro? O Pedro foi muito mal, o Pedro negou Jesus. Será que ele quis colocar essa passagem só para expor o Pedro? Só para poder falar? Não. Ele quis colocar essa passagem para eu poder ver até onde eu estou negando Jesus. Que não é só o Pedro que negou Jesus. Eu posso estar negando Jesus em algumas atitudes minhas. A minha maneira de pensar, a minha maneira de falar, a minha maneira... Quer dizer, por isso que o Senhor coloca essas passagens na Bíblia. Quer dizer, por isso que Ele expõe para a gente até mesmo as dificuldades dos seus próprios filhos, né? Quer dizer, para quê? Para a gente poder aprender. Aquela força, por exemplo, você acha que uma pedrinha, né? Você pega, por exemplo, a funda do Davi, né? Você acha que, você vê o tamanho daquele gigante, você acha que uma pedrinha ia vencer um gigante daquele tamanho? Quer dizer, aquela pedra, ela pegou no lugar certo com a força de Deus. Então tudo que você vai fazer na vida tem que ter a força de Deus.
Senão você não vai conseguir vencer. Não tem como vencer. Quer dizer, as coisas têm que ser, na força de Deus. Quer dizer, no poder de Deus. Para isso, você tem que vir nas Escrituras, conhecer as Escrituras, examinar as Escrituras e o poder de Deus. Quer dizer, por quê? Porque é fácil você chegar e dizer, olha, eu já orei a Deus. Tudo bem. Hoje até de manhã eu estava vendo, eu liguei de manhã, lá em Portugal o pastor Machado estava fazendo ao vivo a pregação dele, né? Lá ao vivo. Aí eu peguei, coloquei, estava vendo, aí ele estava citando a palavra do Lázaro, né? Quando Jesus ele chegou e toda uma atmosfera de milagre havia sido criada. Mas não é porque uma atmosfera de milagre foi criada que o milagre vai acontecer. Tem coisas que para o milagre acontecer, o Senhor joga para a gente, mesmo que Ele vai operar o milagre. Quer dizer, você vê, o que é para Jesus? O que você acha que é mais difícil para o poder de Deus? Trazer um homem que estava morto há 4 dias, né? Em decomposição, 4 dias lá dentro daquela caverna ali, o Lázaro estava morto há 4 dias. Irmãos, se Jesus teve um poder para poder trazer o Lázaro para fora, com os órgãos todos já restabelecidos, o que era para ele pedir para um anjo tirar aquela pedra lá? Né? Ele podia mover a mão e dizer, olha, essa pedra tem que sair. Só que ele mandou quem tirar a pedra? Ele mandou eles tirarem a pedra. Mas por quê? Não sei. Tem coisa que Deus quer que você faça. E se você não fazer, você não vai ter o milagre, irmão. Não se iluda. Não se iluda. Tem coisas que não. Tem coisas que você dormiu, acordou, Jesus tinha feito para você. Você olhou e falou, meu Deus, olha, que coisa. Só que tem coisa que ele disse assim, ó, tirai a pedra, tirai. O Jairo, ele mandou o Jairo crer. Se o Jairo não cresce, não teria milagre. Crer somente, você vai crer. Quer dizer, então tem coisas que o Senhor manda para a gente agora. Você fica só com a história da Bíblia. Você não tem a força do Deus da Bíblia. Como é que você vai vencer? Que jeito? Ele diz que ele tira a gente do pó e coloca entre os príncipes, certo? Aí você vai, hoje você deita, está meio friozinho, né? Você deita debaixo das cobertas e diz assim, olha, Deus falou para mim que Ele vai me tirar do pó e colocar entre os príncipes. Você acha que isso vai acontecer, você deitado na sua cama, debaixo das cobertas, dia e noite, você acorda de manhã, toma um copo com água, fala, Deus falou que vai me tirar do pó e vai me colocar entre os príncipes, e vai e deita de novo, né? Deus falou para mim, vai passar 20 anos, você vai ver que a sua pobreza vai ser maior do que quando você ouviu essa palavra. Quer dizer, por quê? Porque você achou que você não tinha que fazer nada, você achou que Deus já tinha falado com você, e você não precisava fazer mais nada, porque Deus falou com você. Você acha que porque Deus falou que você vai ser feliz no seu casamento, você não precisa fazer mais nada agora? Ele falou que você vai ser feliz no seu casamento, você não precisa nem tratar sua mulher melhor, não precisa nem tratar seu marido melhor, não precisa nem, não, Deus já falou comigo, não. Você vai ter que examinar as Escrituras, encontrar o poder de Deus, para poder agir em cima disso. Para poder dizer, não, eu recebi essa palavra, e é com essa palavra que eu vou vencer. Com a força dessa palavra. Quando Deus deu aquela comida para Elias, com a força dessa comida, só que o Elias teve que levantar. Ele teve que fazer alguma coisa. Olha o que aconteceu em Lucas 4. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga,
e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou um lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, ele poderia ter lido e ter fechado o livro. Mais uma história que ele estava lendo. Mas só que, de quem ele estava falando? De quem Jesus estava falando? Dele mesmo. Ele poderia ter lido e não ter se descoberto nessa palavra. Quando você fala da prosperidade, que é um dom de Deus, você já se viu nessa prosperidade? Quando você fala de cura, você já se viu nessa cura? Quando você fala de libertação, você já se viu nessa libertação? Porque senão, para você sempre vai ser uma história que você está lendo. Quer dizer, você vê, quando ele leu, olha o versículo 20, e cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se os olhos de todos na sinagoga, estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saíam da sua boca, e diziam: não é esse o filho de José? Quer dizer, estavam dizendo: mas é ele? Como é que pode ser ele isso aqui que ele está falando? Porque ele se descobriu aqui. Ele se descobriu. Quer dizer, você se descobriu através da palavra do Davi, que o Davi derrubou o Golias. Você se descobriu já que você também pode derrubar o gigante? Ou você vai ficar contando essa história para todo mundo e vai deixar o seu gigante guardadinho ali, que com ele você não quer mexer? Não. Você tem que dizer: essa valentia do Davi, ela está em mim. Quer dizer, quando você viu o Moisés abrir o mar vermelho, poxa vida, mas por que Moisés abriu o mar vermelho? Irmãos, aquele mar, eu quero que você entenda, o mar ele se abriu quando Moisés fez o que Deus, quando Deus mandou Moisés fazer algo, ele fez. O mar não abriu sozinho. Já pensou o Moisés vindo correndo, aí Deus vai e abre o mar, aí o Moisés passa? Não foi isso que aconteceu. Quando Moisés chegou e parou, quando Moisés parou, aí o que ele fez? Ele clamou a Deus, né? Ele olhou para o Senhor e ele tentou explicar para o Senhor o que o Senhor já sabia, né? Que o mar estava fechado, né? Aí o que o Senhor falou? Moisés, por que clamas a mim? Quer dizer, por que você está falando esse assunto comigo? Diga ao povo que marche. Mas marchar como? Dá o primeiro passo que você vai ver. Pastor, mas vou dar dízimo como? Dá que você vai ver. Vou perdoar como? Perdoa que você vai ver. Vou me santificar como? Se santifica que você vai ver. Quer dizer, porque o primeiro passo, ele tem que ser dado. As pessoas estão querendo resultado sem primeiro passo. Não, já orei, eu vou jejuar, eu vou levantar de madrugada, eu vou clamar, sim, mas você vai fazer mais o quê? Ah, mas tem que fazer mais, é o que você precisa fazer. O que você precisa fazer? Pastor, para que haja uma mudança, tem algumas coisas que eu vou ter que fazer. Eu digo para você, o Machado falou hoje de manhã, lá de Portugal, o que você precisa fazer, Deus não vai fazer, irmão. Pastor, eu estou esperando Deus me dar uma alegria. Ele já te deu. Agora, decidir ser alegre ou triste é com você. É com você. Eu estou esperando Deus me dar fidelidade. Ele já te deu. Ser fiel agora é contigo, é você que tem que resolver. São coisas que é você que tem que resolver. Eu fico clamando pela força de Deus. Ele já te deu.
Agora é você que precisa agora exercer essa força, querer essa força. Ô Moisés, diga ao povo que marche. E ele falou, ó, vamos marchar. Marchou, a hora que pôs o pé, o mar abriu. E se ele não tivesse colocado o pé? Tivesse olhado, falado, mas não tem como, o mar está fechado, é isso, aquilo e tudo mais. Poxa, eu me lembro quantas vezes nós ouvimos algo, né? Quer dizer, você olha uma pessoa, ela diz assim, puxa vida, eu vou ser tal coisa. Aí ela acha que o simples fato de dar um passo já resolveu. Não, o primeiro passo resolveu, depois ela vai ter que ter muita força, vai ter que se levantar, vai ter que se erguer, vai ter que lutar, né? O cidadão, ele quer parar de fumar. Poxa, quem aqui já parou de fumar? Foi fácil parar de fumar? Né? Foi fácil, assim, você falou, olha, eu vou parar e acabou e tudo mais, ou outros que pararam de beber, outros que pararam com outro hábito. Irmãos, hábito é uma coisa séria. Hábito a gente acostuma, é todo dia. É todo dia. Tem gente que para parar de assistir novela foi uma luta. Por quê? Porque elas via aquilo todo dia, aquilo era um hábito. Quer dizer, aquilo era um costume para a pessoa. Ela teve que quebrar isso daí. Ela teve que dizer, olha, você que decidiu ter domínio próprio, foi fácil? Não é. Quantas pessoas te provocavam, vê se você está com domínio próprio mesmo, vê se isso não é só fingimento, vê se isso não é aquilo. Não, mas quando ele falou, tirai a pedra, eles poderiam olhar e dizer, não tem como tirar essa pedra. Então Lázaro vai continuar morto lá. Porque a parte de tirar a pedra é de vocês vão ter que tirar a pedra. Mas que jeito vai tirar a pedra? Se ele está mandando tirar a pedra, nós vamos conseguir. Agora ele falou aqui, quando ele leu, ele disse, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados. Ele se achou aqui. Eu vim hoje dar essa palavra para você. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele me conhece. Mas nós precisamos nos achar nele. Se você não se encontrar nas histórias da Bíblia que você escuta, não vai adiantar nada. Daqui a pouco você vai dizer, não é a igreja que eu quero não, porque eu estou perdendo meu tempo, eu sou jovem, ou eu sou muito velho, não. Agora, se você se encontrar, dizer, olha, essa força que Deus deu é para mim. Agora, tudo tem um começo. O sangue derramado, você tem que se sentir muito valorizado, porque não existe nada mais caro do que a vida do próprio Filho para dar para nós, e Ele deu. E muito amado, porque depois que você foi amado por Jesus, ainda que alguém não te ame, você não vai sofrer mais, porque você vai provar do total amor de Jesus por você, aí você se completa. A hora que você se completa, aí que as coisas começam a acontecer. Agora você vê uma história da Bíblia, você vê outra, e você vê outra. Por exemplo, a Marta e a Maria. Quantas vezes já não ouviu a Marta e a Maria, né? Marta, Marta, estás afadigada. Enquanto você não se vê como Marta, enquanto você não se vê como Maria, enquanto você não se vê como Jesus, você vai continuar ouvindo a palavra na igreja e nada vai mudar. Agora, se você ouvir a palavra e já fala, olha, o negócio é o seguinte, a partir de hoje, né, isso vai acontecer, então amém, aí já começa. É aí que começou, aí que você começou a tirar a pedra, é aí que você fez como Davi, pegou as pedrinhas ali e falou, eu vou acertar esse gigante, eu vou, em nome de Jesus, eu vou conseguir agora. Se você continuar a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, falando do mesmo jeito, pensando da mesma maneira, você vai querer mudança, mas não vai acontecer mudança, não vai, porque a maior mudança na nossa vida depende da gente, nós é que temos que decidir por essa mudança. Ele pagou o preço dele na cruz, foi ele, mas tem decisões que nós precisamos tomar, e se você tomar hoje, depois você vai contar para mim, em nome de Jesus, amém? Tem gente que tomou uma decisão um dia, falou, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou sofrer mais. E acabou.
É uma decisão que a pessoa tomou. Eu não vou sofrer mais. Teve lutas, tiveram batalhas, mas eu decidi não sofrer e não sofreu mais. Amém? Vamos fazer uma oração nesse sentido? Vamos nos colocar em pé. Oh Senhor querido, meu Deus, o Senhor, meu Pai, nos ensina, e o Senhor se encontrou na palavra. Pai, quando um homem de Deus se encontra na tua palavra, quando uma mulher de Deus se encontra na tua palavra, a vida daquela pessoa é transformada instantaneamente, meu Pai. Oh Senhor querido, e tem gente dizendo: meu Pai, existe a força que o Senhor deu para o Davi, existe a sabedoria que o Senhor deu para o Salomão, existe, meu Deus, a perseverança que o Senhor deu para muitos homens na tua palavra, para muitas mulheres. Eu tomo posse, meu Pai, hoje. Eu tomo posse daquilo que o Senhor conquistou por mim naquela cruz, a saúde. Senhor querido, e o Senhor tem o melhor ainda preparado para aqueles que vão ficar contigo até o final, Pai. Oh meu Deus, Senhor, é a sua força. Isso, meu irmão, você tem a força dele. Você pode orar agora contra este mal, usando o nome dele, em nome de Jesus. E isso você tem, minha irmã. E isso, não adianta você ver a força em Deus e não encontrar essa força em você. Isso, essa força você tem que encontrar em você, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. A doçura do teu falar, sim, a doçura do teu olhar amoleceu a dureza do meu coração. A doçura do teu falar, a doçura do teu olhar amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim quando falas e olhas pra mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange, me meto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso examinar. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti. oh Senhor. Isso, a força maior é a dele, é a do Pai, mas a decisão é a sua. Então agora, na força dele, faça essa oração. Isso. Você precisa, eu preciso examinar as Escrituras, porque é tudo nela que está. Oh Senhor, o Senhor Jesus estava firme nas Escrituras. Quando ele foi tentado no deserto,
As 3 rebatidas que ele deu em Satanás foi com a palavra. Oh, porque conhecia, porque examinava, porque as escrituras estavam nele. Oh, é nessa força, meu irmão. Não adianta ficar procurando a pedra que derrubou Golias. Não, não. Aquela pedra só teve efeito porque teve a força de Deus. É a força dele que você tem que querer. Oh, minha irmã, é a força. É na força dele. Isso. A decisão é sua. A força é dele. Oh, a força dele passando para você, minha irmã. A força dele passando para você, meu irmão. Até liberando uma cura tremenda agora. Oh, Jesus. Eu preciso esse olhar para mudar o meu modo de ser, para mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti.